A gente interrompe a nossa programação nacional para dar início à cobertura das eleições 2020 aqui em Santa Catarina. A partir de agora você fica sabendo como foi o pleito em todo o estado nesse domingo histórico, em um ano marcado por inúmeros desafios e incertezas. A gente dá o nosso pontapé inicial na apuração dos votos que vão eleger prefeitos e vereadores dos 295 municípios aqui do estado. A votação esse ano começou um pouquinho mais cedo, às 7 horas da manhã, e as nossas equipes estão nas ruas acompanhando toda a movimentação. Aqui no estúdio comigo, Paulo Alceu e Moacir Pereira. Muito boa tarde para vocês, os nossos comentaristas do Grupo ND. E juntos, a gente vai atualizar todas as informações sobre a apuração dos votos aqui no estado. Agora a gente vai ao vivo até o Tribunal Regional Eleitoral, onde está o repórter Eduardo Cristófoli. Muito boa tarde para você, Eduardo. Já deram início à contagem dos votos? Como é que está a situação por aí? Obrigado pela presença. Boa tarde para você, o prazer é todo meu, boa tarde a todos. O pessoal está aguardando a chegada das mídias, nos pontos de transmissão desses dados e há uma expectativa de que até no máximo 9 da noite, nós tenhamos o resultado dos 295 municípios. Aqui da capital, é possível que em 1h30 a gente já saiba se terá ou não o segundo turno. Agora a gente vai até a redação integrada com o Danilo Duarte e as últimas informações no portal ND+, que também traz a cobertura completa dessas eleições. Boa tarde para você, Danilo. Boa tarde, Luan. Boa tarde a todos. Depois de 10 horas de votação, então começam nos próximos minutos a apuração e você pode acompanhar todos esses números em tempo real pelo site do ND+. Nós vamos ter uma apuração de todas as cidades do Brasil e, é claro, com mais destaque, então, para as cidades de Santa Catarina. As informações mais atualizadas do TRE é que os números sejam completados até às 9 horas da noite, mas a gente já deve divulgar isso o quanto antes no site ND+. Além disso, a gente vai ter os números da pesquisa de boca de urna de 4 grandes cidades de Santa Catarina já na sequência. São elas Florianópolis, Blumenau, Joinville e Itajaí. Esses números a gente divulga já na sequência e logo mais no portal ND+. Luan. É isso aí, Danilo. A gente estava até mostrando o nosso portal aí, porque tem diversas cidades, você pode acompanhar a apuração completa, a porcentagem, quem já está sendo eleito, quem não está. Enfim, a gente vai trazer a cobertura completa até tarde aqui na Record News. Agora a gente tem informação de outro ponto aqui de Florianópolis. Quem está comigo ao vivo é o Oswaldo Sagaz. Cadê ele? Vamos ver se a gente consegue acompanhar ele aqui na tela. Muito boa tarde para você, Sagaz. Luan, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado por enquanto, Sagaz. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar então, trazendo um panorama das eleições em toda a grande Florianópolis. Aliás, falando da capital, Paulo, Moacir, o que a gente pode esperar? Bom, eu gostaria que o Sagaz fosse direto lá para a residência do prefeito Jean Loureiro, porque afinal a grande incógnita, está primeiro é isso, o Jean Loureiro está na dianteira, suas informações dos comitês admitem isso, inclusive os adversários, está em primeiro lugar, mas a grande dúvida, vai ganhar no primeiro turno ou não vai? A intervenção dele do PSOL faz sentido porque, segundo todos os dados, o PSOL estaria disputando aí a segunda colocação se houver o segundo turno. Se não houver, aí está todo mundo fora da parada. Pedrão e Ângela Min também. Estão disputando, mas lá... Os três estão disputando para chegar no segundo turno. Os dados que eu tenho, o Elson está mais separado dos dois, entendeu? Os dois estão, Ângela e Pedrão estariam aí disputando a terceira posição. Mas os números é que vão revelar daqui a pouco, não é, Paulo? Então não vamos precipitar. Mas eu acho que a grande expectativa de Santa Catarina não é só de Florianópolis, é de Santa Catarina, é sobre a eleição da capital. Esta eleição, ainda em relação à sua pergunta inicial, essa eleição tem outro dado, hein? A nova política desapareceu. Entendeu? Aquele negócio, estourou uma bomba aí, apareceu 17, tudo quanto foi lugar, elegendo governador em Santa Catarina, 6 deputados estaduais, 4 federais, aquela novidade, entendeu? Foram os que foram se beneficiar com 17. Isso não aconteceu esse ano. Até porque o Bolsonaro também ficou fora do jogo. Em Santa Catarina, o que eu sei, Paulo, ele pediu votos para o repórter Sérgio Guimarães aqui em São José. Foi a única manifestação. Não, e Júlia Zanata... Júlia Zanata. Júlia Zanata, a família, o filho, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo. E o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo é muito amigo da candidata Júlia Zanata, mas ele pediu voto também para Júlia Zanata. Então, se o Bolsonaro tinha força, ele deu 2 tiros no pé, porque nenhum dos dois vai ter sucesso nessa eleição de Santa Catarina. Desses dois que eu conheço, em que ele se envolveu pessoalmente através da rede social. Agora, no resto do Brasil, deu tiro.
vai perder no Rio de Janeiro, vai perder no Recife, vai perder em São Paulo, entendeu? Então, aquela onda do 17 este ano não compareceu. Isso não existe mais. A nova política, ficou para trás. Moacir, 17 é Bolsonaro. 17 não é quem apoia ou quem está sendo apoiado. 17 é o Bolsonaro. O Bolsonaro não participou da eleição para a eleição desse ano. Agora, tem o seguinte, eu estou focado para ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro com Carlos Bolsonaro, Perfeito. O filho dele, que é o terceiro, né, o número 3, né, o Carlos Bolsonaro, que está disputando a reeleição para a Câmara de Vereadores. E a ex-mulher do presidente Bolsonaro, a Rogéria Bolsonaro. Ela também disputa com o nome Bolsonaro. Ali sim dá para a gente fazer uma avaliação do que significou a interferência direta do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Agora, no contexto geral, já que você levantou essa questão, eu acredito o seguinte, aquela onda do 17, ela acabou, porque criou-se também uma decepção. Não em relação exclusivamente ao presidente, eu não estou entrando a nova política, porque as pessoas esperavam representantes no parlamento diferentes do que estão vendo. Eu lembro tempos atrás que o Rio Grande do Sul sempre se sobressaía na região sul, sempre se sobressaía. Hoje você tem Santa Catarina se sobressaindo, o Paraná se sobressaindo e o Rio Grande do Sul passando por umas dificuldades lamentáveis. O Estado realmente ele não está conseguindo voltar ao protagonismo. Quando é que ele começou a PT. Matar essa charada? PT, vão me chamar de imparcial agora, ou seja lá o que for, mas não é uma questão de imparcialidade, é uma questão de realidade. Constatação. E está mais do que constatado, o PT, quando desembarcou por lá e começou a tomar conta, o Estado perdeu o protagonismo. Santa Catarina subiu, o Paraná subiu, aqui na região sul, e o Rio Grande do Sul ficou atrelado. Agora, relembrando, dia 3, estamos lá em Criciúma. Tá certo, agora a gente tem informação ao vivo com a Fabiane Paza, que já está ao lado do prefeito reeleito de Florianópolis, Jean Loureiro. As informações contigo, Fabi. O prefeito Jean Loureiro acaba de sair aqui do apartamento para conversar com a imprensa. Ele fez um pedido, claro, para que a gente tente respeitar o distanciamento social nesse momento em que vai conceder a entrevista aqui em frente ao condomínio onde mora. Vou me aproximar aqui para a gente poder acompanhar essa conversa, claro que também é acompanhada por todos os profissionais de imprensa aqui da capital. Vamos ouvir a primeira entrevista de Jean, então, como prefeito reeleito. De gratidão à cidade de Florianópolis, à população de Florianópolis, aos eleitores de Florianópolis, que me permitiram ter, depois de 20 anos, uma vitória no primeiro turno, com uma votação histórica, 126 mil votos. Nós realizamos uma campanha onde o trabalho realizado na cidade venceu a política. Nós realizamos uma campanha onde a campanha limpa, positiva e com propostas venceu a campanha suja e a armação política. Mas a eleição terminou. E agora é continuar o trabalho em Florianópolis. Amanhã, 6 horas da manhã, eu tenho reunião do colegiado. Vou estar na prefeitura antes das 6 para coordenar de lá de maneira virtual. Visito as obras e continuo os programas. A cidade não vai parar. Prefeito Jean, como do novo secretariado a partir desse novo momento, desse novo governo que começa a partir de janeiro? A partir de agora, o nosso vice que está participando aqui, o Topazio, ele já começa a participar conosco dessa transição, já participa amanhã da reunião do colegiado às 6 horas da manhã. Nós não temos pressa em definir a nova equipe, até porque a virada do ano é um período difícil para a cidade de Florianópolis, para se ter mudanças e adequações. Isso deve acontecer um pouco mais à frente. Nós vamos analisar tudo isso em conjunto com a nova equipe que formou, junto com o nosso vice, discutindo nomes técnicos e com a capacidade e a velocidade que Florianópolis precisa. Florianópolis não pode parar os programas, a educação tem que avançar,
nós temos que discutir cada vez mais as medidas relacionadas à saúde e o combate à Covid. Nós temos diversas obras para continuar realizando e, para a gente, foi uma etapa da campanha. A partir de agora, é a continuidade da transformação que Florianópolis sempre precisou. Prefeito, o senhor citou, né, que foi um número histórico, são 53,46% que o senhor se reelege para a prefeitura da capital catarinense. O que isso representa para o senhor? Bom, acho que se vocês avaliassem o início da campanha, 10 candidatos, nomes tradicionais, a união de políticos tradicionais contra a nossa candidatura, o que fez sobressair foi o reconhecimento do trabalho realizado até agora. E se a população reconheceu esse trabalho, eu vou me esforçar ainda mais para continuar fazendo. Vou continuar acordando cedo, dormindo tarde e trabalhando muito por Florianópolis. Onde o senhor teve a certeza que ia ser campeão? Na verdade, a certeza eu só tive quando saiu o resultado final do TRE. Né? Nós sempre trabalhamos pensando em ter o segundo turno, com muita humildade, pé no chão. É natural ter o segundo turno com 10 candidaturas, e Florianópolis sempre vinha acontecendo. Agora, o fato de ter essa votação histórica, a maior votação de um prefeito até hoje em Florianópolis, vencer a eleição no primeiro turno, demonstra que a população deu uma resposta. Uma resposta que o que ela quer é trabalho, o que ela quer é campanha limpa e positiva, e o que ela quer é que a gente possa continuar se dedicando muito para Florianópolis. O senhor esperava Parabéns pela vitória. As pessoas estão perguntando, preocupadas, se deve haver uma reformulação no distanciamento social aí na cidade. O que você prevê já a partir de amanhã? Nós não realizamos uma ação de combate à Covid até a eleição e outra depois. Nós estamos numa continuidade. Eu já tenho agendado terça-feira uma reunião que tenho semanalmente com todos os prefeitos da região, com o secretário estadual de saúde, e as medidas que nós estamos tomando, elas vão continuar. O que nós vamos fazer é intensificar a fiscalização, cobrar efetivamente o cumprimento dos protocolos e ter um monitoramento dos casos positivos contaminados para evitar a alta da taxa de transmissibilidade. A votação expressiva estava dentro do seu planejamento, prefeito? O meu planejamento era demonstrar o que eu tinha feito e deixar claro que eu tinha cumprido todos os compromissos e que vem mais para Florianópolis. A votação é uma consequência do que a gente fez. A gente fica muito feliz, agradece, continua trabalhando e eu acho que o meu agradecimento à população eu vou dar com muito trabalho, como eu sempre fiz. Prefeito, a gente sabe que a gestão da pandemia foi um desafio para todos os gestores públicos. Florianópolis se posicionou de maneira até impressionante em alguns momentos. Como é que o senhor pontua o momento que a gente está vivendo e o desafio de seguir na gestão diante desse cenário? Economia tendo que receber apoio, a saúde ainda inspirando cuidados e, claro, todo esse investimento. Todos nós estamos aprendendo com a pandemia, né? Entre erros e acertos, Florianópolis foi uma das cidades que mais teve acertos. Os números demonstram isso. A taxa de mortalidade sendo a menor entre as capitais, a taxa de letalidade sendo a menor entre as capitais, o fato de ser a cidade que mais testa proporcionalmente, que trouxe o uso da tecnologia, que utilizou o Alô Saúde, uma ferramenta inovadora que já realizou mais de 60 mil videoconsultas. A partir de agora, é a continuidade do que foi feito. Obviamente que nós analisamos o momento epidemiológico e tomamos as medidas. E como já falei, as medidas a serem tomadas nesse momento é intensificar a fiscalização, cobrar efetivamente o cumprimento dos protocolos sanitários apresentados e ter um monitoramento dos pacientes contaminados. Continuar ampliando a testagem, monitorar os pacientes e evitar que a taxa de transmissão aumente. Que, por sinal, nas nossas avaliações, ela vem gradativamente diminuindo, um pequeno valor, mas a nossa intenção é que possa diminuir. Com isso, o nosso verão pode ser um verão com uma economia mais fortalecida, convivendo com a doença, mas respeitando todas as regras sanitárias. A novidade da sua reeleição é o vice-empresário Topázio Neto. O que o senhor espera do seu vice nesses 4 anos de mandato? Quando nós tivemos a opção de escolher o empreendedor Topázio Neto para estar conosco na chapa, nós buscamos uma pessoa qualificada para um dos maiores desafios que a gente tem. O desafio da geração de emprego no pós-pandemia e nesse final de pandemia. Ele vem com uma experiência das suas empresas que tem um dos maiores projetos de qualificação, né, dos seus empregados, projetos educacionais dessa área e que permite que o Topázio possa coordenar muitos projetos especiais junto comigo.
e a experiência dele como empreendedor incorpora a chapa, né? Engrandece esse trabalho. Por isso, essa escolha de alguém com a qualidade do Topázio Neto para estar ao meu lado. Prefeito, o senhor espera receber, agora que já está reeleito, né, contatos e até, de repente, ideias dos seus concorrentes à prefeitura? Por exemplo, o professor Elson, que ficou em segundo, o Pedrão em terceiro, a Ângela em quarto e por aí em diante. E pergunto mais, qual vai ser a principal prioridade? Bom, o nosso governo, ele sempre esteve aberto a sugestões. Não apenas dos candidatos, mas de toda a sociedade civil. A gente quase não recebeu sugestões na campanha, porque ouvimos foi apenas falar mal de Florianópolis. Isso a gente não precisa. A gente tem que ter alguém que deseja o bem de Florianópolis, que traga proposições possíveis, dentro da realidade. E todos que quiserem ajudar terão seu espaço. Nós não vamos governar apenas para quem votou, nós governamos para toda a cidade de Florianópolis. Prefeito, claro que tem um mandato novo que começa a partir já de amanhã, né? O senhor vai terminar isso, vai iniciar mais 4 anos. Agora, o senhor já pensa em 2022 aí num cenário estadual, já que o nome do senhor agora acaba fortalecendo também em todo o estado, ou é muito cedo ainda? Olha, nem estou pensando nisso. Nós terminamos uma eleição agora, precisamos ter respeito com o eleitor, nós temos uma missão com Florianópolis, agora é trabalhar por Florianópolis. Prefeito Jean, depois de todos os ataques que o senhor teve aí durante a campanha, qual o seu sentimento neste momento? Olha, todos aqueles que atacaram viu que isso não funcionou. Tá? Eu só tenho que agradecer a confiança que a população de Florianópolis tem em mim. A minha família é maravilhosa, minha esposa, minhas 4 filhas que estão aqui e nos abraçam nesse momento, reconhecendo, porque a pessoa não governa sozinha, ela governa com a família inteira. Todos ajudam, torcem para que possa acontecer. E nós demonstramos superação, demonstramos união e demonstramos que a família vai continuar trabalhando a favor de Florianópolis, comigo como prefeito. A responsabilidade aumenta, mas compensações que a pressão também, a cobrança também deve aumentar. O senhor está pronto para isso? Nunca deixou de ter cobrança no prefeito de Florianópolis. Muitos dizem que o prefeito acorda cheio de problemas. Eu acordo cheio de orgulho de ser prefeito de Florianópolis e com mais vontade de trabalhar. E se tem problema, a gente se dedica para resolver. Então, se a responsabilidade aumentar, a nossa resposta também vai aumentar. Prefeito, já foi falado a questão de um comentário que correu em relação ao comércio, aos comerciantes, que teve um boato que depois da eleição poderia haver aí um fechamento do comércio. Qual o recado que o senhor deixa para os empresários de Florianópolis? Que eles não acreditem nas fake news, que foram várias apresentadas na campanha. Essa foi mais uma delas apresentada. Eu vou manter toda a coerência aquilo que eu já respondi aqui. O que tem que ser feito pela Covid eu já falei. Não vou no dia seguinte fazer lockdown, como espalhar, alterando a minha voz, querendo induzir como se eu estivesse falando isso. Esse jogo sujo da política já perdeu a campanha. O que vale agora é propostas, campanha positiva e campanha limpa. Prefeito, imagino que o senhor, paralelamente à apuração do resultado da Prefeitura, também estava acompanhando a Câmara de Vereadores. Algo a falar, a comentar em relação aos nomes aí que aparecem entre os mais votados para ocupar uma cadeira na Câmara? Eu ainda não vi os nomes que foram todos eleitos, mas eu não tenho dúvida, pela relação que eu tenho com a Câmara Municipal, seja os vereadores da base de governo, os vereadores que tiveram outra opção, que nós vamos construir um trabalho de integrar a Câmara, estar próximo da cidade, e eu não tenho dúvida que as medidas positivas nós vamos conquistar e buscar a confiança dos vereadores para, se for preciso, aperfeiçoar as matérias, mas nunca deixar de trabalhar a favor da nossa cidade. Prefeito, para fechar da minha parte... Tá certo, aí a gente tem o primeiro comentário do prefeito reeleito de Florianópolis, Jean Loureiro. Reforçando aquilo que a gente já anunciou, né? Anunciamos oficialmente 7:50, que é a vitória de Jean Loureiro, reeleito, e agora confirmando então os 23 vereadores, 5 vereadoras e tem um coletivo aí que a gente comentou também, algo inédito aqui na capital. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Eduardo. Obrigado aí pelas informações, trazendo um panorama da capital do estado. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, vai voltar daqui a pouquinho com a cobertura completa das eleições 2020. Até já. Dados todos são concentrados no Tribunal Regional Eleitoral e posteriormente enviados para Brasília. Portanto, o Estado de São Paulo enfrenta esse gargalo, pegou esse congestionamento de dados até Brasília. Os dados foram, mas não voltaram, Heródoto.
Informação 24 horas na TV e a hora que você quiser no canal Record News no YouTube. Estamos de volta na cobertura das eleições 2020. Você tem acompanhado desde as 5 horas da tarde a apuração dos votos aqui em Santa Catarina. E a gente vai saber agora como é que está a apuração e a situação em Itajaí, onde está o Caleb. Muito boa noite para você, Caleb. Situação definida por aí? Muito boa noite a toda Santa Catarina. Por aqui a contagem de votos está sendo acirrada e até pela dificuldade que estamos vivendo esse ano, em razão da liberação dos dados oficiais por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse momento, 36,49% das sessões apuradas oficialmente. A gente confere agora quais foram os vereadores que foram eleitos aqui em Florianópolis. A gente já tem essa arte preparada e apresenta agora para vocês os próximos vereadores que vão atuar no Legislativo pelos próximos 4 anos. Marquito, do PSOL, Josimar Pereira, o Mama, Gabrielzinho, do Podemos, Manu Vieira, do Partido Novo, Ed Pereira, do PSDB, Roberto Catume, Claudinei Marques, Afrânio Bopré e Dinho. Nessa primeira página do Democratas, os vereadores eleitos para 2020 em Florianópolis. Na sequência, Gui Pereira, do PSC, João Cobalcini, do DEM, Dalmo, também do DEM, João do Bericó, do PSL, Renato da Farmácia, do PSDB, Carla, do PT, Pri Fernandes, do Podemos, Diácono Ricardo, do PSD, João Luiz da Bega, do PSC. Virando a página, temos outros nomes aqui para Florianópolis, vereadores eleitos. Gemada Gilberto Pinheiro, do Podemos, Maicon Costa, do PL, Mariane Matos, também do PL, Cíntia Coletiva Bem Viver, do PSOL e Adrianinho, do Republicanos. Esses são os vereadores eleitos para a cidade de Florianópolis. Agora a gente vai conferir os números atualizados, a última apuração de Criciúma, no sul do estado. Como é que está o cenário por lá? 35,75% das sessões totalizadas. Quem está na frente praticamente eleito, Clésio Salvaro, com 72,94% dos votos. A gente já até antecipou antes que Clésio Salvaro é o novo prefeito de Criciúma, trazendo esses dados parciais, mas é o que já se traz essa estimativa na cidade. Doutor Aníbal, com 10,67%. Juliana Zanata, com 6,93%. Rodrigo Minotto, do PDT, com 4,11%. Chico Baltazar, com 3,63%. Coronel Manique, com 1,34%. E Professor Ederson, com nem 1% dos votos, 0,37%. Isso com 35% das sessões totalizadas em Criciúma, no sul do estado. A gente traz a nossa cobertura completa das eleições 2020 amanhã no Santa Catarina no Ar, a partir das 6h30 da manhã, com Márcia Dutra. E é claro, você acompanha os números atualizados, instante após instante, no nosso portal, o ND+. Eu agradeço a sua participação e, é claro, a gente vai ficando por aqui nesse dia histórico para Santa Catarina. Obrigado para você e uma ótima noite.